quero convidar você nesta manhã a abrir a sua Bíblia comigo, lá em 2 Reis, no capítulo 6, nós iremos meditar do versículo 8, vai ser uma leitura assim um pouquinho extensa, do 8 ao 23, para que nós possamos compreender melhor o texto. Amém, irmãos? Glória a Deus. Segunda Reis, no capítulo 6, do 8, nós iremos ler até o versículo 23. Amém? O rei da Síria fazia guerra contra Israel. Ele consultou os seus servos, dizendo: em tal e tal lugar estará meu acampamento. Mas o homem de Deus mandou dizer ao rei de Israel: evita passar por tal lugar, porque os sírios estão ali. Pelo que o rei de Israel enviou tropas àquele lugar, de que o homem de Deus lhe havia falado e alertado, e se preveniu. Isso não aconteceu uma só vez, nem duas. Então se turbou o coração do rei da Síria com este incidente, e chamou os seus servos e lhe disse: não me farei saber quem dos nossos é pelo rei de Israel? Disse um dos servos: não, ó rei, meu senhor, mas o profeta Eliseu, que está em Israel, faz saber ao rei de Israel as palavras que tu falas na tua câmara de dormir. Ele disse: vai e vê onde ele está, para que eu mande prendê-lo. E eles informaram ao rei: eis que está em Dotã. Então o rei enviou para lá cavalos, carros e um grande exército, os quais de noite cercaram a cidade. O moço do homem de Deus se levantou bem cedo e saiu, e eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Então seu moço lhe disse: ai, meu senhor, que faremos? Ele respondeu: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Eliseu orou: Senhor, peço-te que abra os olhos dele para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço, e ele viu, e eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. E como desceram contra ele, Eliseu orou ao Senhor: fere, peço-te, esta gente de cegueira. E o Senhor feriu-os de cegueira, conforme o pedido de Eliseu. Então Eliseu lhe disse: não é este o caminho, nem é esta a cidade. Segue-me, e vos conduzirei ao homem que buscais. E os conduziu até Samaria. Chegando a Samaria, disse Eliseu: ó Senhor, abre os olhos deles para que vejam. O Senhor abriu os olhos para que visse, e eis que estava no meio de Samaria. Quando o rei de Israel os viu, disse Eliseu: devo feri-los, meu pai? Devo feri-los? Ele respondeu: não os ferirás. Ferirás tu os que tomaste prisioneiro com tua espada e com teu arco? Põe diante dele pão e água para que comam e bebam, e volta para o seu senhor. Ofereceu-lhe um grande banquete, e eles comeram e beberam. Então os despediu, e eles voltaram para o seu senhor, e não entraram mais tropas de sírios na terra de Israel. Amém? Nós estamos diante de uma palavra, que vai contar sobre a história de Eliseu, A Bíblia vai dizer que Eliseu ele foi sucessor de Elias, e vai falar que Eliseu ele fez grandes obras por intermédio do Senhor Deus. Queridos, quando nós lemos esse texto, essa palavra, nós podemos entender e observar que o povo de Deus, ele sempre passou por lutas, por perseguições, por afronta. O povo de Deus, o povo de Israel, na realidade todos nós, todo o povo de Deus, todo aquele que se chama pelo nome do Senhor, ele passa por luta e por perseguição. E aqui nós vemos um homem, o rei da Síria, que se chamava Ben-Hadad. Ele tramava contra o povo de Israel, A intenção, a Bíblia vai nos dizer que a intenção daquele rei era armar emboscadas contra aquele povo.
E a Bíblia diz, irmãos, que quando ele se reunia com os seus capatazes, né, com os seus soldados, para armar contra o povo de Deus, Deus ali revelava a Eliseu qual era a intenção do seu coração. Deus ali fazia com que Eliseu soubesse quais eram as tramas malignas que aquele rei pensavam juntamente nas suas reuniões. E nós sabemos, irmãos, que a Bíblia vai dizer que Eliseu era um grande homem do Senhor. A Bíblia, ela faz questão, o texto faz questão de ressaltar que Eliseu não era qualquer homem. A Bíblia faz questão de falar que Eliseu era homem de Deus. Eliseu foi um homem que serviu Elias, sendo fiel companheiro, sendo um excelente aluno dele. Posteriormente, mais para frente, ele foi ser seu sucessor, ele pôde lhe suceder Elias. Então, irmãos, nós sabemos que Eliseu, ele fez grandes coisas o Senhor pôde fazer por intermédio da vida de Eliseu. Grandes maravilhas, grandes milagres o Senhor fez através da vida de Eliseu. E nessa passagem nós iremos aprender algumas lições. Eu quero destacar para os irmãos algumas lições que Eliseu vai trazer para nós nesse texto. Em 2 Reis 4:8, nós vamos ver que Eliseu vivia de um modo que as pessoas o identificavam como homem de Deus. É importante, irmãos, nós vivemos uma vida de dependência. Foi pregado aqui nesta manhã, foi falado sobre isso. Nós precisamos depender exclusivamente de Deus, porque a independência, ela se torna como um pecado de rebelião. Nós precisamos depender do Senhor, e quando nós lemos esse texto, quando nós nos deparamos com a palavra de Deus aqui, irmãos, nós vemos que Eliseu, ele dependia de Deus. E aqui a Bíblia vai nos dizer, em 2 Reis 4:8, que vai falar sobre uma história de uma mulher sunamita, né? A Bíblia vai dizer que aquela mulher, ela pôde observar que Eliseu era homem de Deus. A Bíblia vai dizer, irmãos, que aquela mulher, Eliseu passava por ela, pelaquela família, e todas as vezes que Eliseu passava, teve um dia que ela convidou Eliseu para que tomasse o café, comesse o pão ali com a família dela. E ali em conversa, irmãos, ela pôde observar, ela pôde entender que Eliseu não era qualquer homem, não era qualquer pessoa. Ela pôde ali observar que Eliseu era um santo homem de Deus. E ela chegou para o seu esposo e falou: meu esposo, eis que tenho observado que esse que sempre passa por nós é um excelente homem de Deus, é um grande homem de Deus. Façamos para ele um quarto e vamos mobiliar para que quando ele passar por aqui, ele possa ter mais comodidade. Irmãos, somente uma reflexão, como tem sido as nossas vidas como cristãos. Será, irmãos, que hoje, na atual realidade, nós poderemos ser convidados para ser hóspede de alguma casa? Nós devemos, irmãos, ter o caráter de Jesus Cristo, para que as pessoas olhem para nós e entendam que verdadeiramente nós somos homens e mulheres de Deus, para que verdadeiramente nós possamos fazer diferença. A Bíblia diz que nós estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, e isso é sério porque envolve o reino. Nós estamos aqui não representando a segunda igreja batista, nós estamos aqui representando o reino de Deus. Não somente a segunda igreja batista, mas algo a mais. Nós estamos aqui representando um reino. Nós estamos aqui representando um reino que na realidade foi conquistado com sangue. E quando, irmãos, nós vivemos de uma vida de qualquer maneira, desculpa a expressão, nós negligenciamos aquilo que o Senhor fez por nós. O mundo tem que olhar para você e para mim e dizer: ele é homem de Deus, ela é mulher de Deus.
A palavra dele tem peso, a palavra dela tem peso. Eu quero servir esse Deus que ela serve. Eu preciso ser diferente. Aquela mulher hospedou um homem, irmãos. Difícil hoje, irmãos, a gente hospedar alguém dentro da nossa casa. É complicado demais. Humanamente falando, irmãos, você hospedar alguém dentro da tua casa, colocar dentro da tua casa com a sua família, com os seus filhos, e ali alimentar é complicado, é difícil. Mas quando nós fazemos a diferença, quando o Espírito ele transcende as nossas vidas, quando as pessoas olham para nós e conseguem ver Deus em nossas vidas, quando as pessoas olham para você e falam assim, verdadeiramente ela é uma mulher de Deus, ele é um homem de Deus, isso se torna diferente. O próprio Espírito começa a convencer a vida das pessoas, dizendo que o Espírito Santo habita em nós, as coisas começam a mudar. Deus fez isso na vida de Eliseu, e Ele quer fazer na minha e na tua vida. Nós estamos vivendo tempos difíceis e precisamos ser verdadeiramente testemunhas vivas do Deus vivo. Há um mundo chorando, há um mundo clamando por liberdade, por salvação, mas está sem força. E Deus quer usar você, quer usar a mim e você, para que isso possa se tornar realidade nesses dias. Eliseu tinha comunhão, irmãos. Ele, por ser homem de Deus, ele tinha comunhão com o Senhor. 2 Reis 4. Os irmãos podem abrir a Bíblia, acompanhar comigo. 2 Reis 4, do 6 ao 7. Nessa passagem, a gente vai ver, irmãos, Eliseu multiplicando o azeite de uma mulher que estava completamente desesperada. A Bíblia vai dizer, irmãos, que essa mulher, ela se tornou viúva. A Bíblia diz que o seu esposo era um homem de Deus, que vivia também com Eliseu. E ela chega para Eliseu desesperada, falou, Eliseu, os credores já estão à minha porta. Eles querem levar a mim e os meus filhos para ser escravo. E Eliseu lhe pergunta, o que você tem em casa? Ela falou, eu só tenho uma botija de azeite. E a partir daquele azeite, irmãos, a vida daquela mulher pôde ser transformada. Porque ali havia um homem que tinha comunhão diária com o Espírito Santo, ele tinha comunhão diária com o Senhor. E ali ele pôde pegar e orar com ela, e a Bíblia vai dizer, irmãos, que o azeite começou a se multiplicar. Ele orientou aquela mulher a buscar vasos emprestados. Ele falou, busque vasos com seus vizinhos e não poucos. E aquela mulher buscava vasos, e quando os vasos, à medida que os vasos iam chegando, as botijas iam se enchendo de azeite. Para ser homem de Deus nesse tempo, irmãos, nós precisamos, entenda isso, ter comunhão diária com o Espírito Santo. Se não tiver, irmãos, é impossível. Seremos como latas secas, só iremos fazer barulho, nada vai acontecer, nada vai mudar. E Eliseu pôde fazer esse milagre através de Deus. Deus usou aquele homem para fazer esse milagre na vida daquela mulher, que estava a ponto de perder a tua casa e a tua família. Quantas pessoas passam por nós, sem esperança, sem alegria, sem prosperidade. Hoje o Senhor nos convoca, nos comissiona a ser agentes para que essas pessoas também desfrutem daquilo que nós temos desfrutado. O azeite precisa jorrar na vida dessas pessoas. E para isso acontecer, irmãos, nós precisamos estar cheios, ter uma vida de comunhão, uma vida diária com o Senhor. Eliseu tinha disposição para ser homem de Deus, nós precisamos ter disposição espiritual para viver em santidade. E isso Eliseu também tinha, está registrado em 2 Reis, no capítulo 2, 19 e 22. Diz que os homens daquela cidade, essa parte é muito interessante. Eliseu, irmãos, na realidade,
ele sendo sucessor de Elias, Deus realizou muitos milagres através dele. A Bíblia diz que foi o dobro. E esse milagre foi o segundo milagre dele, né, que Deus usou através dele. A Bíblia vai dizer que os homens chegaram até Eliseu e falou: Eliseu, a cidade que nós estamos habitando é uma cidade boa. Só que as águas, a habitação é boa, a cidade é bela, é bonita, só que as águas, elas são amargas e a terra é estéril. E Eliseu, irmãos, num ato profético, falou: põe um punhado de sal na fonte dessas águas e nós iremos orar. E essas águas se tornarão sãs, se tornarão curadas. E isso, irmãos, Eliseu fez, foi o segundo milagre dele. Trazendo para os nossos dias, irmãos, nós nos deparamos hoje com vidas que são completamente vidas que são boas. No nosso convívio, nós convivemos com pessoas boas, mas, no fundo, irmãos, são pessoas que estão estéreis. As águas estão amargas, estão tristes. E assim como Eliseu, irmãos, nós devemos chegar para essas pessoas e profetizar a vida. Assim como Eliseu, nós temos que ser, como Eliseu, agente, chegar para eles e orar de tal modo com que essas vidas comecem a prosperar, para que as águas deles se tornem águas sadias, para que a terra deles se torne terra fértil. Quantas pessoas têm passado por nós com a vida completamente estéril, com uma vida completamente destruída por tristeza. Nós olhamos para ela, nós vemos que há um sorriso no rosto, mas por trás daquele sorriso há uma angústia, há um vazio, há um abismo. Eliseu entendeu isso quando aqueles homens falaram: olha, Eliseu, a terra é boa, é bonita, mas a terra é estéril, as águas são amargas. Deus nos convida hoje a ser detector de pessoas que estão vivendo desse jeito. Irmãos, a nossa vida aqui na terra precisa ter sentido. E eu te digo que prosperar aqui financeiramente não é tudo. Na realidade não é nada. A Bíblia nos ensina a buscar o reino de Deus e a tua justiça. O reino de Deus envolve vidas, envolve pessoas que estão ao nosso lado, que estão no nosso serviço, que estão na nossa escola. Essas pessoas precisam ser contagiadas por mim e por você. Essas pessoas, ainda que estejam com uma vida estéril, ainda que as águas dela estejam amargas, ela precisa reviver. Jesus não morreu à toa. O sacrifício de Jesus não foi em vão. Existem almas para ser alcançadas. E hoje nós somos Eliseu de Deus, precisamos ser. Precisamos, irmãos, urgentemente, proclamar, declarar, irmãos. A tua boca é um manancial de água viva. A Bíblia diz que de uma fonte não pode jorrar água doce e salgada, não. Nós somos filhos, herdeiros. Nós precisamos declarar vida, irmãos, para aqueles que estão moribundos, para aqueles que estão morrendo. Nós precisamos chegar para a terra que está estéril e dizer: eu profetizo no nome de Jesus que vai haver vida. E a vida vai começar a brotar. Porque nós somos portadores de uma palavra que contém vida, irmãos. Não vem de nós, não somos nós, somos apenas agentes. O Senhor vai nos usar, o Senhor vai nos capacitar. Na realidade, Ele já fez isso, irmãos. Nós que muitas das vezes não entendemos, Ele já deu essa ordem. E eu vou prolongar aqui, irmãos, eu vou adiantar um pouco aqui. O segundo ponto vai dizer que Eliseu vivia para ser homem de Deus como Eliseu, irmãos. Eliseu só foi considerado homem de Deus porque ele vivia de um modo que encorajava aquele que estava perto. No versículo 16 do capítulo 6 de 2 Reis, vai dizer que aquele moço se desesperou quando viu aquele exército. Quando ele acordou pela manhã, 2 Reis, capítulo 6, no 16,
Diz que aquele moço, quando ele chegou, irmãos, acordou pela manhã e avistou aquele exército inimigo, ele ficou desesperado. Normal. Humanamente falando, era impossível vencer aquele exército. Aquele exército saiu para buscar um homem. E ele, ao levantar, quando ele olha para baixo assim, carros e cavalos, todos armados, e ele fala: meu Senhor, e agora o que faremos? Eliseu falou: não temas. Não temas, porque o Senhor há um maior conosco. Precisamos desse tempo, queridos, encorajar aqueles que já não têm mais coragem. Aquele moço estava desesperado, não era por menos, mas bateu um pavor no coração, na mente daquele jovem, daquele moço. Ele falou: e agora o que faremos? Quantas vezes essa pergunta ecoou na nossa mente, no nosso coração? Quantas vezes nós já nos deparamos com isso? Quantas vezes nós nos deparamos de forma que nós não vemos solução? E aí bate a pergunta: o que eu vou fazer? O que faremos? Só que tinha um homem, que era considerado um homem de Deus, que pôde ali encorajar aquele moço. Você precisa trazer coragem para aqueles que estão pensando em desistir. Você precisa hoje, como homem e mulher de Deus, encorajar aqueles que já não têm mais esperança. Aquele que está diante de uma situação e fala assim: Deus, agora é o fim. É o fim. Não tenho para onde ir, não tenho o que fazer. Nós precisamos ter essa palavra de mansidão, de temperança. Nós precisamos trazer calma para os corações daqueles que se encontram aflitos. Porque a nossa vida, a vida do povo de Deus, como eu disse aqui, ela é uma roda gigante. Israel tinha tempo que ele estava lá em cima, mas havia momentos que ele estava lá embaixo. E assim acontece comigo e com você. Há momentos que nós estamos espiritualmente lá em cima, irmãos, no auge. Mas há momentos que a gente está debilitado, enfraquecido. A Bíblia fala que tudo que o homem planta, ele colhe. E no momento que você estiver bem espiritualmente, você estiver forte, você precisa encorajar. Porque vai haver um momento que você vai precisar ser encorajado. A Bíblia conta a história de Elias. Elias foi um grande profeta do Senhor, reconhecido na Bíblia. Fez grandes milagres através de Deus. A Bíblia vai falar que ele enfrentou Acabe com 450 profetas de Baal. Ele enfrentou sozinho. Mas houve um tempo da vida dele que a palavra de uma mulher, de Jezabel, não quero aqui menosprezar, dizer que foi a mulher, mas a palavra de uma pessoa, um homem que enfrentou um rei e 450 profetas. Agora, com a palavra de uma pessoa, ele vai para a caverna e pede a morte. Então a vida do homem, da mulher de Deus, nossa, muitas vezes é assim, é um momento que a gente está bem, mas tem momento que bate aquela tristeza e a gente precisa ser encorajado. Então, irmãos, seja encorajador, seja aquela pessoa que traz vida, que fala assim: você vai vencer, essa enfermidade não vai te matar, essa luta não vai te matar, porque há uma promessa sobre nós. E nós precisamos proferir, falar dessas promessas do Senhor. E Eliseu, ele foi esse agente, queridos. Ele foi esse agente, ele profetizou, ele foi aquele que encorajava aquele moço que estava completamente desesperado. Então seja um homem, uma mulher de Deus que encoraje. O terceiro ponto, irmãos, diz que Eliseu vivia como um abençoador. Nós precisamos nesse tempo também ser como aqueles que abençoem.
Segunda Reis 19, 6, 19, no versículo 23 vai dizer que Eliseu, ele pôde abençoar. A Bíblia diz que quando Eliseu saiu, irmãos, para fora, ele avistou aquele grande exército, né? Aquele exército que vinha ali com fúria, com muita fúria. Era um exército para buscá-lo. E a Bíblia vai dizer que naquele momento ele orou ao Senhor. E ele pediu: Deus, faça com que esse povo perca sua visão. Essa foi a oração dele. E Deus ali o pôde atender a oração de Eliseu. Deus tornou aqueles homens cegos. Agora está, irmãos, aquele todo exército cego, né? E a Bíblia vai dizer que Eliseu, agora ele desce e conduz aqueles homens até a cidade de Samaria, onde estava o rei de Israel. E quando aqueles homens, eles chegam em Samaria, aqueles homens, aqueles soldados, que outrora foram para destruir, para dizimar, agora aquele soldado está completamente vulnerável. E ali Eliseu conduz aquele povo até Samaria e coloca no centro de Samaria. E agora Eliseu faz outra oração. Eliseu fala: Senhor, agora abra os olhos desse povo, restabeleça a visão deles. E ali o Senhor ouviu a oração de Eliseu, e ali agora aqueles homens voltam a enxergar. Só que agora, irmãos, ele está diante do exército de Israel. Agora ele está diante do rei de Israel, está completamente desarmado. E aí o rei de Israel pergunta: meu senhor, faz a pergunta a Eliseu: e agora o que faremos? Podemos feri-los? Podemos matá-los? E Eliseu vai e responde: não mate-os, dê a eles pão e água. Irmãos, assim deve ser a nossa vida. Romanos 12, 20 diz: se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se o teu inimigo tiver sede, dá-lhe de beber. Essa é a ordenança, essa é a ordem do Senhor. Eliseu poderia naquele momento exterminar juntamente com o rei de Israel aquele povo, porque na verdade ele estava na mão do povo de Israel agora, do exército de Israel, estava completamente vulnerável, não tinha escapatória para eles. Mas ao invés de feri-los, ele ofereceu pão e água. E depois aquele povo, depois que eles banquetearam, eles foram todos para a sua casa, são e salvos. Eu quero dizer para nós hoje, como igreja, nós precisamos ser abençoadores. Vamos buscar abençoar e não amaldiçoar. Vamos buscar a tratar aqueles que nos distratam, aqueles que querem o nosso mal. Vamos mostrar para eles que a vida que nós vivemos é uma vida introduzida na de Cristo, que a nossa vida é diferente. Vamos mostrar para o mundo que nós somos diferentes, que nós não somos como o mundo, nós não agimos como o mundo age. A nossa vida é uma vida completamente diferente. A nossa vida, ela tem a finalidade de abençoar. Deus nos trouxe, na realidade, foi para trazer vida e não trazer morte. E foi justamente isso que Eliseu fez. Quando Eliseu teve a oportunidade, junto com o povo, com o rei de Israel, de matar, ele: não, eu vou dar pão e água. Vamos alimentar. Vamos ser abençoadores. Vamos entender que a nossa missão aqui é de trazer as pessoas para Cristo, para Deus, e que a nossa morada aqui, irmãos, é passageira, há um céu nos esperando. E nós entendemos que para alcançar os céus, nós devemos viver os padrões de Cristo, os padrões, o caráter de Cristo. Nós precisamos ter compaixão, nós precisamos ser abençoador, nós precisamos viver com as características que Cristo nos ensinou. Se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer.
Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isso, irmãos, nós o ganharemos. E a Bíblia vai dizer que aqueles homens, depois daquele banquete, eles foram para casa. E nunca mais, a Bíblia faz questão de falar que nunca mais eles voltaram para pelejar contra o povo de Israel. Precisamos desse tempo. Em nome de Jesus, entender que nós precisamos da presença do Senhor e que as vidas que passam por nós dependem de nós para ter uma vida abundante, para ter uma vida fecunda, para ter uma vida abençoada. Deus não está aqui, irmãos, visivelmente falando, mas nós somos representantes do Senhor. Cada um de nós aqui, nós representamos a presença do Senhor Deus. Então, quando as nossas ações falam, como eu disse aqui anteriormente, nós estamos aqui representando um reino, e esse reino precisa ser bem representado. De que formas temos vivido? Como as pessoas têm olhado para mim e para você? O que as pessoas têm dito ao meu e ao teu respeito? Será que as pessoas, quando olham para mim e para você, diz como aquela sunamita, ali vai uma mulher, um homem de Deus? Isso serve para nossa reflexão. Será que o modo na qual estamos vivendo nos dá essa autonomia, nos dá essa autoridade, essa legalidade de ser chamado filho, homem, mulher de Deus? Precisamos urgentemente rever essas coisas e entender que nós precisamos proclamar a palavra em tempo e fora de tempo, e a nossa vida, muitas das vezes, nós pregamos, irmãos, sem palavra com a nossa vida. O nosso proceder, o nosso agir, o nosso proceder na sociedade, na comunidade, muitas vezes fala mais do que quando nós abrimos os nossos lábios. Eliseu provou isso, e nós nesse tempo precisamos provar. E eu quero concluir essa mensagem dizendo que quando Deus ele está conosco, nós nos tornamos a maioria. Eu disse aqui, irmãos, o texto na verdade diz que Ben-Hadad, ele convocou uma comitiva para buscar um homem. Eu quero dizer para você, homem, mulher de Deus, que você é respeitado. Além de você ter a autoridade do céu, a autoridade que Deus, que Jesus outorgou sobre a tua vida, você é respeitado na terra. Imagina só, irmãos, os soldados indo a caminho da Síria, indo para até aquele local, até Dotã, e entre eles havia comentário: a gente está indo fazer o quê? Eu imagino aquelas pessoas conversando: nós estamos indo para uma guerra. Eles na realidade estavam indo buscar um homem. Eu quero dizer para você, homem, mulher de Deus, quando nós temos a presença, a autoridade do Espírito Santo de Deus, nós, mesmo sendo um, nós nos tornamos a maioria. Aquele homem, Ben-Hadad mandou uma comitiva, um exército de carros e cavalos para buscar um homem. Então eu quero dizer para você e para mim também, nós não somos pouca coisa, nós somos muito em Cristo. Isso não é para vanglória, não é para glória, não é soberba não, irmãos, Deus nos deu. Isso é consequência de uma busca, isso é consequência de uma vida íntima com o Espírito Santo. E quando nós buscamos ao Senhor desse modo, dessa forma, nós nos tornamos maioria. Então, em nome de Jesus, vamos viver como Eliseu viveu, irmãos. Vamos praticar como ele praticou, para que nós possamos fazer a diferença nessa terra. Para que nós possamos viver uma vida plena e abundante na presença do Senhor. Eliseu, ele foi um grande homem de Deus, foi sucessor de Elias. A Bíblia diz que Elias, ele fez 7 milagres. Eliseu, ele fez 14. A Bíblia diz que Eliseu, quando Elias estava para ser tomado por Deus, que Elias foi transladado, e Eliseu, ele como sempre andava coladinho com o seu senhor, que era Elias,
ele, quando antes de ser transladado, ele falou: meu Senhor, eu quero a porção dobrada do teu Espírito. Elias, ele fez 7 milagres através do Senhor Deus, e Eliseu, ele pode fazer 14. E o último milagre de Eliseu aconteceu no dia que ele morreu, né? Na realidade, ele já estava morto, né? Foi quando uma pessoa, jogaram uma pessoa na tua cova, onde ele estava enterrado, onde ele estava sepultado. E aquela pessoa que caiu naqueles ossos, ressuscitou. A presença do Senhor tem que ser constante em nossa vida. E quando a presença do Senhor é constante, quando nós entendemos que nós precisamos de Deus, quando nós entendemos que nós precisamos do Espírito Santo, até depois de morto a nossa vida fala. Deus, nós iremos ter legados, né? Deus quer fazer de você, que você tenha um legado. Quando você partir daqui, alguém vai dizer: olha, aquele homem, aquela mulher, verdadeiramente era homem, era mulher de Deus. Os seus filhos, os seus netos vai lembrar de você e vai falar: não, eu quero ser como meu pai. O seu neto vai dizer: não, eu quero ser como meu avô, como minha avó. Ele vivia de tal forma para Deus, que Deus fazia algo que nem ele pensava que Deus ia fazer. E é dessa forma que Deus faz com a gente, irmãos. Deus, ele nos surpreende de tal modo que quando as coisas acontecem, ele fala assim: poxa, aconteceu? Será que isso aconteceu comigo? É Deus te presenteando, é Deus dizendo: eu sou contigo, você é meu filho, eu tenho prazer em ti. E é isso que Deus faz, irmãos, quando nós decidimos viver completamente íntimos do Senhor. E que o Senhor Deus, ele possa abençoar a vida dos irmãos. Eu te convido nesta manhã a se colocar de pé. Eu quero orar com você antes do ministério de louvor cantar. Nós vamos orar. Todos nós, irmãos, é nítido, está nu e patente aos olhos de todos nós, que a volta do Senhor Jesus está muito perto, irmãos. Todas as coisas, todas as profecias, estão se cumprindo. E nós nesse tempo precisamos urgentemente entender essa verdade. E precisamos buscar. Precisamos ter uma vida íntima, uma vida de total entrega, de total submissão ao Senhor. E eu quero orar com você nesta manhã. Nós queremos nesta manhã clamar ao Senhor para que venha trazer essa memória para as nossas consciências. Que nós precisamos urgentemente, incessantemente, incansavelmente buscar o teu reino e a tua justiça. Não é tempo, irmãos, de brincar. É tempo de um compromisso sério com o Senhor Deus. Porque todas as coisas estão acontecendo e a volta do Senhor está muito próxima. Eu quero orar com você. Querido e eterno Deus, eu quero, Pai, nesta manhã te louvar, Deus. Bendizer o teu nome, Deus, porque o Senhor é um Deus fiel. Porque o Senhor é um Deus que se manifesta através das nossas vidas, Deus. Pai, nós sabemos que nós não merecemos, mas o Senhor, Deus, quis se manifestar em nós, e nós queremos louvar o teu nome por esse fato, Deus, por esse feito. Deus, em nome de Jesus, vem acender em nós, ó Deus, a chama do teu Espírito, de tal modo, Deus, que entendemos a urgência, Senhor, que é pregar a tua palavra, de tal forma que nós entendemos a urgência que é viver segundo o seu caráter, segundo, Deus, a tua vontade, Pai. Deus, em nome de Jesus, continua levantando um povo forte, um povo destemido, um povo que pregue a tua palavra em tempo e fora de tempo, Deus. Deus, nos ensina, Senhor, a pregar a tua palavra também com as nossas vidas, Pai. Deus, assim como Eliseu, a tua palavra vai dizer, meu Deus, que aquela mulher observou que Eliseu era um grande homem de Deus. Meu Pai, que este mundo, meu Pai, nesse tempo, possa olhar para a tua igreja e entender, meu Pai, que aqui, meu
meu Deus, à tua presença. Que este mundo, Deus, ao olhar para o teu povo, possa entender que aqui é um povo de Deus, um povo que vai morar do céu, e que possa sentir o desejo de servir o Senhor juntamente conosco. Pai, em nome de Jesus, arranque tudo aquilo que não provém do Senhor em nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus, meu Pai, tudo que habita em nós que não te agrada, Deus, arranca, Deus, para que possamos viver, Senhor, segundo a tua vontade, segundo o teu querer. Meu Pai, nós oramos a ti, Deus, com o perdão dos nossos pecados, no nome santo e doce de Jesus, amém. Glória a Deus. Deus abençoe os irmãos. Logo mais o nosso pastor vai estar aqui conosco, amém, irmãos? Deus abençoe.